Olá, amor, boa noite. Tudo bem? Vamos só esperar um minutinho para o pessoal ir entrando. Hoje vamos falar sobre a doença de Hashimoto. Olá, pessoal, olá, boa noite. Vamos iniciar. Hoje nós vamos falar sobre a doença de Hashimoto. Embora eu vou falar sobre a doença de Hashimoto, mas se você tem uma doença autoimune e que não é a Hashimoto, também pode servir para você a live. Que a base da autoimunidade é a mesma, né? Então vamos conversar um pouquinho. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever também as dúvidas, que eu vou tirar já assim que eu terminar de falar sobre Hashimoto, tá bom? Então, boa noite a todos. Eu sou Selma Mello, eu sou nutricionista. Eu trabalho com doenças autoimunes. E as doenças autoimunes são doenças em que o sistema imunológico, ao invés de proteger, está atacando algum órgão. E são diversas, né? Dependendo de onde o sistema imunológico estiver atacando, vai determinar o nome da doença autoimune. Então, hoje nós vamos falar sobre a doença de Hashimoto, porque as células do sistema imunológico estão atacando a tireoide, ok? Mas a base da autoimunidade é parecida, né? Vamos dizer assim, não é a mesma, é parecida, porque nós temos alguns mecanismos de desenvolvimento da doença autoimune. Então, a gente tem por células, por anticorpos, ou pelos dois, enfim. A doença de Hashimoto, ela é uma doença que, como eu falei, as células do sistema imunológico estão atacando a tireoide, né? A tireoide é um órgãozinho que a gente tem aqui na base do pescoço, que ela parece uma borboletinha, né? E ela é responsável por produzir os hormônios da tireoide, né? Então, claro, tireoide, hormônios da tireoide. Então, ela é responsável por produzir hormônios, esses hormônios que vão regular todo o nosso sistema, ok? Eu lembro que quando eu tava fazendo uma pós de longevidade, aí uma nutri falou assim, uma professora, né, nutricionista, falou, a tireoide comanda tudo daqui do pescoço para baixo, a tireoide que comanda. Mas aí, né, estudando, vendo a fisiologia, não é só do pescoço para baixo, para cima também a tireoide. Ela também tem o seu papel muito importante, ok? Então, essa doença, a que a gente chama assim, doença de Hashimoto, ela tem conhecida, por exemplo, como tireoidite Hashimoto, mas ela é conhecida também como tireoidite autoimune, porque existe tireoidite, tireoidite é inflamação da glândula, existe tireoidite sem ser autoimune, então por isso que a Hashimoto é conhecido como tireoidite autoimune, tá bom? Mas também como tireoidite linfocitária. Esses são alguns nomes da doença de Hashimoto. A gente conhece muito sobre tireoidite, né? Apesar de que a gente fala muito sobre Hashimoto. Hashimoto, eu tenho Hashimoto, eu não tenho Hashimoto. Então, é bem mais conhecido só como Hashimoto ou tireoidite Hashimoto, né? É o que mais a gente conhece.
Então, quando eu falei pra vocês assim, o sistema imunológico vai atacar um órgão. Na verdade, a célula do sistema imunológico está atacando uma proteína, ok? Então, a proteína que é atacada na nossa tireoide é a TPO, tireoperoxidase. Por isso que quando a gente faz o exame para saber se tem Hashimoto, a gente faz anti-TPO, né? Para saber o anticorpo que está atacando aquela proteína. Então, geralmente, quando aquele anticorpo está alto, é porque você tem a doença autoimune. Apesar de que quando o médico solicita ali o anti-TPO, existe a referência, né, nos laboratórios são muito diferentes. Existe laboratório que coloca acima de 60 que vai ter alguma alteração. Já tem laboratório que é acima de 34. Já tem laboratório que é acima de 9. Então, se um paciente aparece para mim com 15 de anti-TPO, então a gente já tem que ficar alerta. Claro que aí vai para determinar uma doença, para dar um diagnóstico, é o médico quem vai dar esse diagnóstico, né? Como nutricionista, eu não posso dar esse diagnóstico, mas eu posso ajudar com a alimentação. Então, é isso que a gente vai falar hoje um pouquinho sobre isso, sobre a alimentação na tireoidite Hashimoto, ok? Então, voltando a essa proteína que se chama TPO. Essa proteína TPO, ela participa da produção de hormônios da tireoide. Então, é super necessário a TPO para produzir hormônios. Então, se não tem a TPO, então o que acontece? Não tem hormônio, né? Então, por isso que quando a pessoa tem tireoidite Hashimoto, vai desenvolver o hipotireoidismo. Por quê? Porque não está produzindo como deveria os hormônios, ok? Sim, Fátima, a tireoglobulina também é. A tireoglobulina também é uma proteína que também faz parte dessa produção dos hormônios, tá bom? Mas, por exemplo, se sua tireoglobulina, antitireoglobulina der baixinho e anti-TPO der alto, então geralmente os médicos já dão diagnóstico com TPO. É bem mais comum a tireoidite Hashimoto ser o anti-TPO bem mais alto. Agora, eu tenho um paciente que tem os dois, já tenho um paciente que só tem o antitireoglobulina alto, né? E o médico dá diagnóstico como tireoidite Hashimoto, tá bom? É uma doença que pode acometer qualquer pessoa, homem ou mulher, mas ela é bem mais comum em mulheres, e principalmente mulheres de meia idade, né? O tratamento geralmente porque, veja, se a célula do sistema imunológico está atacando uma proteína que é responsável pela produção de hormônios, a pessoa vai ter o hipotireoidismo porque não vai produzir hormônios como deveria. Então, o tratamento convencional geralmente é a reposição do hormônio. Claro que a reposição do hormônio vai depender das taxas, da quantidade dos hormônios. Então, para isso, os médicos pedem os exames para acompanhar, para saber se precisa realmente. Porque eu tenho pacientes que têm Hashimoto e não faz reposição. Mas a maioria faz. Mas eu tenho pacientes que não faz. Então, isso é bem individual e quem decide isso é o médico. Olha, tá vendo? Fátima disse que a anti-TPO dela é baixa e a antitireoglobulina é alta, né? Então, imagine que se todas as nossas células do nosso corpo têm receptor para os hormônios da tireoide. Então, um órgão para funcionar precisa desse hormônio. Então, se você não tem na quantidade que deveria, então você vai sentir alguns sintomas. Então, é bem comum os sintomas ser, fadiga, lentidão, sensibilidade, aumento de sensibilidade ao frio, aumento de sonolência, pele seca, constipação, é bem comum constipação. Vem para mim Hashimoto, constipação. Isso é bem comum. Ou às vezes a pessoa nem sabe se tem Hashimoto, até tem o hipotireoidismo sem ser Hashimoto. A constipação tá ali sempre presente, porque o hormônio da tireoide, ele precisa ali,
ajuda no movimento colônico. Então, se não tem, ele tende a ser lento, então tende a constipar. A questão da fadiga, lentidão também, os hormônios da tireoide participam da produção de energia. Então, sem os hormônios também vai ficar comprometido. Mas também dores nos músculos, rigidez, fraqueza muscular, depressão. Geralmente, alguns sintomas do rosto inchado, então fica inchaço. Quando você acordar pela manhã, você vai no banheiro e olha a sua língua no espelho. Se sua língua tiver com as marcas do dente, geralmente é hipotiroidismo. Se os hormônios estão normais, aí alguns médicos falam assim, hipotiroidismo subclínico, mas lembra que isso tem que ir no médico, né? Só porque eu tô falando não, tô falando do que eu vejo na minha clínica, tá bom? Ok? Então, a outra coisa também bem comum, que as pessoas nem associam, mas há mulheres que menstruam, o ciclo fica bem irregular. Então, eu falei alguns sintomas aqui, bem comum: pele seca, constipação, inchaços, sonolência, fadiga. Fadiga esse é um dos campeões. Fadiga, hipotiroidismo, a pessoa tem uma fadiga. Eu já atendi uma paciente, aliás, já vários, mas vou citar um caso. Ela disse que há anos, tipo assim, desde jovem, era uma fadiga constante. E os médicos iam nos médicos, e os médicos, não é nada, né? E ela é uma fadiga, ela tava com ela tem uns 30 e poucos anos. Ela viu uma postagem de uma médica falando no Instagram que fadiga, e colocou fadiga e outros sintomas que poderia ser a doença de Hashimoto. Aí ela procurou essa médica, quando a médica fez os exames, constatou lá hipotiroidismo com Hashimoto. Ou seja, há anos ela estava sofrendo com aquilo, né? Já tinha ido em vários médicos e ninguém fez o diagnóstico, infelizmente. Olha quanto ela sofreu, né? Então, as causas da doença de Hashimoto, a ciência, a gente fala assim, né? Fala que tem as questões genéticas. Alguns estudos falam que a questão genética chega a ser a 65% dos casos ser questões genéticas, mas não basta só ter a predisposição genética. O ambiente também vai favorecer esse desenvolvimento de doença. Então, mesmo que a pessoa tenha a predisposição genética, a pessoa pode não desenvolver o Hashimoto. Mas aí, o que acontece? Os gatilhos ambientais vão influenciar. E quais os gatilhos ambientais? Então, nós temos as toxinas, né? As toxinas, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente tem os metais pesados, da água, dos alimentos. A gente tem estresse, alguma infecção. Então, algum parasita. Isso pode ser também um gatilho ambiental, principalmente infecções por bactérias, não, principalmente não, mas por vírus, por bactérias, pode sim ser um gatilho para desenvolver a Hashimoto. E inclusive tem pessoas, por exemplo, é a reumatoide. Eu ia falar aqui de uma bactéria, mas é artrite reumatoide. No dia que eu falar sobre artrite reumatoide, eu falo dessa bactéria, né? Enfim, todos esses gatilhos ambientais, incluindo o intestino, tá bom? Então, todos esses alimentos também, e todos esses gatilhos ambientais, eles vão interagir com a questão genética e a pessoa pode desenvolver a Hashimoto. Inclusive, pessoas grávidas, mulheres que engravidam depois, que têm os bebezinhos, podem desenvolver Hashimoto. Eu até já conversei um pouquinho sobre isso, porque as mulheres desenvolvem mais Hashimoto do que os homens. Então, nesse dia, eu falei um pouquinho sobre isso também. Então, é comum. Eu tenho pacientes que descobriram ou desenvolveram a Hashimoto quando engravidaram. Então, tem a ver com hormônios, mas também tem a ver com outros fatores, tá bom? Que não é o caso agora. Existem algumas complicações, que a gente fala assim, complicações dessa doença. Então, uma das complicações pode ser o bócio. Então, geralmente a tireoide, a glândula fica inchada, né? E isso um pouco crescida, né? Vamos dizer assim. Inclusive eu tava na pós de longevidade, aí a médica fez a palpação assim na minha, ela disse: Selma, tô achando um pouco grande, você tem que fazer
alguns exames. Aí eu fiz vários exames, não deu nada, né? Graças a Deus não deu nada, mas, enfim, é importante fazer esses exames, tá bom? Então, algumas complicações o bócio, o aumento da glândula. Nós temos problemas cardíacos. Claro que a tireoide é fundamental para o coração, para ali, para o sistema cardiovascular. Então, sem hormônios da tireoide, a pessoa pode desenvolver um problema cardíaco. Saúde mental. Então, quando eu falei para vocês que a tireoide, ela regula, né? Regula do pescoço para baixo, não é só do pescoço para baixo, para cima também, porque na produção de neurotransmissores também é necessário os hormônios da tireoide. Inclusive, nós temos umas enzimas que pega nossa tireoide, ela produz assim, um hormônio que se chama T4. E o nosso corpo pega esse T4 e transforma em T3, apesar que a tireoide produz também T3, mas em menor quantidade. A maior parte é o T4. Então, quando faz essa conversão de T4 em T3, são umas enzimas. Então, nós temos enzimas específicas que fazem essa conversão na periferia e nós temos enzimas específicas que fazem essa conversão no sistema nervoso central. É tão lindo estudar, né? Eu adoro quando a gente faz essas, assim, descobre como é a fisiologia do corpo. Eu acho lindo. Minha nossa, né? Sim, Márcia. Sim, Dani. É sim, ok? A outra coisa também, disfunção reprodutiva e sexual. Então, algumas pessoas, algumas mulheres que têm Hashimoto têm muita dificuldade de engravidar. Eu tenho muitas pacientes com Hashimoto que têm dificuldade de engravidar. E quando começa o tratamento, aí engravida, né? É lindo também de ver a alegria das mulheres quando engravidam, né? Como você deseja tanto aquilo, né? Eu tenho uma paciente mesmo com Hashimoto que ela já fez, assim, várias tentativas de engravidar, né? Há uns anos atrás, ela fez FIV, inclusive, ela chegou a fazer FIV 2 vezes, né? E não conseguiu engravidar. Aí ela procurou, fez um tratamento essa foi com a médica também, fez o tratamento e em menos de 4 meses de tratamento estava grávida, assim, ela ficou super feliz. É muito lindo, eu adoro compartilhar, né, essas conquistas junto com os pacientes. Ok? Total, viu, Maria? A relação com pode ter relação sim. Precisa ver, Maria, se esses dedos deformados não é artrite reumatoide, porque sim, se você tem uma doença autoimune, você pode desenvolver outra. Precisa ver, ou se é só artrose mesmo, tá? Mas pesquisa, vê com os médicos, vê com os reumatologistas, tá bom? Outra coisa, mulheres grávidas, se não faz tratamento, corre o risco de acontecer um aborto. Ok? Outra coisa, que existe uma doença da tireoide também, que é a doença de Graves, né? Essa doença de Graves, eu confesso para vocês que eu tenho muito mais pacientes com Hashimoto, assim, muito mesmo. Eu acho que, eu nem sei, artrite reumatoide, Hashimoto, esclerose múltipla, é muito mesmo. Mas doença de Graves eu tenho também, mas é menos. Mas a doença de Graves já é diferente. Então, a doença de Graves, a doença de Hashimoto é o hipotireoidismo. A doença de Graves é hipertireoidismo. Por quê? Porque na doença de Graves, quando eu falei para vocês lá da Hashimoto, as células do sistema imunológico ataca a proteína. Então, se ataca a proteína, promove um processo inflamatório e não produz hormônios. Na doença de Graves, não. Na doença de Graves, eles ocupam lá um receptor, que a gente chama o receptor de TSH. O TSH é um hormônio que estimula a tireoide a produzir os hormônios. Então, esse anticorpo ali ocupa o receptor e fica estimulando a tireoide a produzir os hormônios. Então, por isso que a pessoa tem doença de Graves, ok?
Cleidijane, fazendo os exames. Cleidijane pergunta como se descobre se tem tireoidite Hashimoto. Fazendo os exames, Cleidijane. Geralmente, os exames mais comuns são o anti-TPO e antitireoglobulina, mas também ultrassom da tireoide. Ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Sim, tem sim ligação, tá, Dani? E é bem comum. Febre reumática com artrite reumatoide. Inclusive, quando eu era criança, eu tinha muita amidalite, muito. Quando eu entrei na adolescência, eu trabalhando, né, que eu comecei a trabalhar com 15 anos. Na verdade, eu trabalho desde criança, né? Mas, enfim, trabalhar oficial. Aos 15 anos. E eu dizia assim que era num consultório odontológico e a minha patroa dizia assim: eita, essa amidalite na sua garganta aí é igual salário, é todo mês. Era todo mês eu tinha uma crise. Acontecia de ter 2 crises no mês, né? Tipo assim, passar uma semana. Tanto é que os antibióticos não faziam mais nem efeito. Eu já estava na 4ª geração de antibiótico. E a 4ª geração não estava mais fazendo o efeito de tanta crise que eu tinha. E hoje em dia, minhas amígdalas são inchadas por causa disso. Por causa de tanta crise que eu tive na infância. Não só infância, até adolescência, até adulta. Eu vim parar de ter crise de amidalite quando eu mudei a alimentação. Quando eu vim entender sobre a alimentação. Quando eu comecei a nutrição. Então, foi que eu fui entender essa questão da alimentação, porque, minha alimentação era horrível, né? Eu almoçava cachorro quente, então, fruta eu nem comia, né? Verdura, minha nossa. Então, eu cresci assim, né? E quando eu tinha lá para os 17 anos, eu fiz um exame para saber sobre febre reumática. O normal era tipo 20, o meu tava quase 300, né? Fiz um tratamento na época. E recentemente eu comecei a pesquisar se eu tinha artrite reumatoide como consequência, né, disso. E não, graças a Deus, os fatores de artrite reumatoide deram negativos, né. Inclusive o Dr. Baiman me deu um puxão de orelha. Como que você passa tanto tempo sem pesquisar isso? Que eu não tinha contado o que tinha acontecido, né. Aí ele me deu um puxão de orelha. Tem que pesquisar se tem artrite reumatoide. Não negligencie. Eu, ai meu Deus, mas graças a Deus, não tenho Hashimoto nem artrite reumatoide. Eu acredito que eu tenho psoríase. Eu sempre fiz a ultrassom e nunca soube que tinha Hashimoto, só descobri através dos exames. Geralmente a ultrassom, o exame que dá lá é tecido quando tá assim, tecido heterogêneo. Não quer dizer que se você tem tecido heterogêneo lá na ultrassom, quer dizer que você tem um Hashimoto, tá bom? Pode ser um processo inflamatório, pode ser outra coisa, mas enfim, geralmente é tecido heterogêneo. Olha só, eu ia tirar, Micaela, cheguei a marcar a cirurgia 2 vezes para tirar as amígdalas, mas eu agradeço a Deus até hoje que eu tive medo e não fui. Marquei a cirurgia e não fui. Graças a Deus, ela tá aqui, ela é muito importante, né? Mas todos os médicos que eu ia, vamos tirar. Só um que disse que não era pra tirar. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre a alimentação. O que acontece, né? Muitas pessoas, por isso que eu disse assim, vou falar primeiro sobre Hashimoto, porque apesar de que eu já falei em algumas lives anteriores, mas eu vou falar porque muitas pessoas mandam mensagem para mim: isso aqui eu posso comer? Tem um Hashimoto, isso eu posso comer? Eu tenho Hashimoto, eu ouvi falar, eu vi uma nutri falando, eu vi um médico falando que não pode comer isso, né? Se eu tenho Hashimoto, eu não posso comer isso. Eu posso ou não? Então eu recebo muito dessas perguntas. Então eu disse, vamos começar pela Hashimoto. Então, imagina, a gente conversou um pouquinho sobre a tireoide, sobre o ataque desse sistema imunológico à tireoide, fazendo com que ela não funcione como deveria, causando a diminuição dos hormônios da tireoide, e isso vai ter repercussão
em todo o corpo. Então, quando a gente fala de alimentação na tireoidite Hashimoto, primeiro a gente tem que pensar na alimentação para uma doença autoimune, ok? Então, quando você tem uma doença autoimune, a alimentação é um pouco diferenciada, porque a gente vai pensar ali no ambiente inflamatório constante, então a gente precisa de uma alimentação anti-inflamatória, a gente sabe que a má digestão ali vai desequilibrar a microbiota, vai ter proteína que vai ficar estimulando o sistema imunológico no intestino, podendo ser gatilho para as células que a gente chama autorreativas, que são as que ficam atacando órgãos. Então, a gente tem que ter cuidado nessa alimentação. Então, se você tem uma doença autoimune, seja lá qual for, Hashimoto ou outra, se você tem alguma queixa no trato digestivo, procura um profissional. Eu tô aqui à disposição, eu vi que a Rejane aí já até colocou meus contatos, né? Obrigada, Rejane. Mas a gente precisa ver esse trato digestivo. Ah, Selva, eu não tenho nenhuma queixa no trato digestivo. Ah, tem que ver, porque nem sempre sem queixa. Eu tenho pacientes que não têm queixa, quando a gente vai fazer lá o exame, não tá digerindo bem, não tá absorvendo bem. Então, tem que avaliar, não é só isso, né? Mas tem que avaliar. Mas a maioria, vamos dizer assim, tem alguma queixa. Tipo assim, ontem eu atendi 2 pacientes que falou pra mim assim, todos os 2 falaram, eu sempre pergunto os tipos de fezes, dos 2 falaram 3 tipos de fezes. Então, olha, geralmente eu faço esse, esse, esse. Aí o outro, ó, geralmente eu faço esse, esse, esse. Ou seja, 3 tipos de fezes não é normal. É para você ter um padrão, uma vez ou outra, fazer ali de uma forma diferente, mas é para ter um padrão. Se você não tem um padrão, mesmo que não tenha queixa de gases, distensão, azia, refluxo, mas as fezes não tá boa. Ok? Então, por isso que eu sempre peço para os pacientes, para olhar para as fezes. Eu sei que tem paciente que não gosta, né? Eu tenho pacientes que dizem assim, não, doutora, eu não vou olhar, não vou olhar. Ai, meu Deus, né? Pronto, já tive uma paciente que tinha diarreia desde criança, ela disse que achava que era sempre a diarreia, não, as fezes moles. Sempre fazia as fezes moles, sempre fazia, então desde criança. Então, para ela era normal aquilo. Então, não é normal. Eu até falei, nenhum médico perguntou, nenhum médico perguntou como eram as suas fezes. Ela, não, nunca ninguém perguntou, né? E fezes moles não é normal, ok? E tanto é que quando a gente fez o acompanhamento nutricional, começou a ter forma as fezes dela, aí ela mandou mensagem pra mim, doutora, tá saindo com forma, é tão estranho. Ela tava tão acostumada a ser de um jeito que quando ela vê aquela forma ali, ela tava achando estranho, né? Então, por quê? Porque achou normal, há muitos anos era daquela forma. Não é normal, tá bom? Então, pensando na alimentação da doença autoimune, precisa ver essas questões. Só que quando a gente vai para a tireoide, a gente precisa de uma alimentação que ajude a tireoide a trabalhar, ok? Então, a gente precisa de nutrientes para fazer com que essa glândula funcione direitinho, que produza os hormônios direitinho. A gente precisa de nutrientes que transformem o T4 em T3. Então, a gente precisa desses nutrientes e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses nutrientes. Mas existem alguns alimentos, lembra lá da TPO, que é a enzima que ajuda na produção dos hormônios, que os anticorpos atacam ela, por isso que fica com hipotireoidismo. Então, existem alguns alimentos que atrapalham a produção de TPO, mas existem alimentos também que podem atrapalhar a atividade da TPO e a da tireoglobulina também, da produção de tireoglobulina. Só que eu vou comentar aqui um pouquinho sobre exatamente esses alimentos. Não quer dizer que você tem Hashimoto que você não pode comer, até porque eu vou dar algumas observações sobre cada um deles, tá bom? Então, vamos lá. A primeira da lista é a soja, ok? A soja que tá ali presente no tofu, no miso, no leite de soja e a própria soja mesmo, tá bom? Então, a soja tem alguns compostos bioativos que inibem a TPO, ok? Então, isso é uma observação, isso não é uma afirmação. Por quê? Porque os estudos, que a maioria foi feito, que a gente chama in vitro, então não foi em humanos, ok? Então, os estudos que foram feitos em humanos, observou que a soja aumentou um pouco o TSH.
Então, e foram assim, poucos estudos. Então, a gente não tem tantos estudos sobre isso. Então, o que eu diria para você? Não exagera. Então, eu já não recomendo o consumo de soja, né? Por outras questões. Mas aí a gente pode até falar em outro momento sobre isso. Mas aqui eu tô falando da tireoide e a função da tireoide, tá bom? Então, a soja por isso. Ah, Selma, tenho que ver tudo no nosso Brasil, a maioria das coisas que a gente tem industrializado tem soja ali embutido, mesmo não tendo no rótulo, apesar que é obrigatório, né? Agora em ingredientes. Olha lá, se tem soja, muito cuidado. Outro que é bem comum as pessoas me perguntar é sobre as brássicas, que são as crucíferas, né? Conhecido como as crucíferas ou brássicas, que estão ali nessa família. Quem tá nessa família? Brócolis, couve, repolho faz parte dessa família, nabo também faz parte dessa família das crucíferas e das brássicas, que na verdade é um ou outro. Só que o que acontece? Esses alimentos, eles têm compostos que diminuem a absorção de iodo pela glândula. Então, para a gente produzir os nossos hormônios, a gente precisa de iodo para produzir o hormônio, ok? Então, esses compostos bioativos que contém nas brássicas, né, são 2 inclusive, eu não vou falar nome para não ficar complicado, complexo, eu quero ser o mais simples possível para você. Então, esses compostos bioativos podem diminuir a absorção de iodo na tireoide e, com isso, produzir menos hormônios. Então, você já tá com a doença que tá ali, né, atacando, promovendo o hipotireoidismo. Aí, você consome um alimento que favorece mais ainda. Aí, você diz assim, então não vou comer mais brócolis, não vou comer mais couve, não vou comer mais repolho. Não é isso, ok? Que eu estou falando. Até porque os estudos que foram feitos com ratos, ok? E se a gente fosse trazer para o humano, seria uma quantidade muito grande. Então, o que eu digo para você? Eu diria para você, não exagera no consumo. Então, eu falo para os pacientes, pode comer brócolis, pode comer couve, pode, mas é 1, 2 folhas de couve, não 10 folhas de couve. Ou couve-flor, é só uma pequena porção. Ou brócolis, pode comer brócolis, pode, mas é umas 2, 3 cabecinhas da flor, não a flor inteira, né? Então, é o exagero, tá certo? Ok? Alguém tem mais alguma dúvida a respeito das brássicas, que é bem comum? Se tiverem, vão escrevendo aí. Que eu vou responder, tá bom? Outra coisa, azeite. Então, o azeite é o derivado de azeitona, ok? E o azeite, ele tem efeito estimulante. Porém, os estudos que foram feitos nesse sentido de descobrir se o azeite atrapalha no trabalho da tireoide, foram feitos também com ratos, ok? Então, o azeite é maravilhoso. Então, digo assim, eu citei azeite, não é para deixar de consumir azeite, não. Eu coloco azeite para os pacientes também no plano alimentar, inclusive de pacientes que têm Hashimoto, porque os estudos foram feitos com ratos, com galinha, com cabra, com bezerros. Nos humanos, os estudos mostraram que o azeite pode ajudar a aumentar os hormônios, né? Então, eu não diria que é para deixar de consumir, ok? E a gente tem alguns alimentos que podem promover o crescimento da tireoide, que é o bócio. Então, painço, eu sei que algumas pessoas podem nem saber o que é painço, mas algumas outras sabem sim, que é aquela coisinha que eu cresci, meu pai dando painço para passarinho, né? Eu nem sabia que a gente podia comer. Eu vim descobrir com a nutrição. Mas em alguma região do país, algumas regiões, é comum, inclusive o leite de painço. Algumas pessoas fazem o leite, é riquíssimo de nutrientes. Cuidado quem faz o protocolo Coimbra, pelo amor de Deus, não vão fazer leite de painço. Mas o painço pode ali atrapalhar também a produção de TPO. A mandioca
ela diminui a absorção de iodo pela glândula. Então, não vou comer mais mandioca? Não, não é isso, é o excesso de mandioca, ok? Tá certo? É para comer, inclusive eu coloco no plano alimentar, mas, por exemplo, eu atendi uma paciente que ela comia pão todo dia no café da manhã. Aí eu disse, vamos tentar colocar umas raízes? Aí eu lembro que quando ela chegou no consultório, ela, doutora, eu não tô comendo mais pão no café da manhã. Nunca mais comi pão no café da manhã. Agora eu só tô comendo macaxeira, porque foi aqui presencial, né? Aqui é macaxeira. Ou em algumas regiões é aipim, né? Rio Grande do Sul, hoje mesmo atendi a paciente em Rio Grande do Sul, ela disse, aqui Selma é aipim. Rio de Janeiro também é aipim. Então, enfim, apesar de que aqui pra gente, macaxeira é uma coisa, mandioca é outra, né? Inclusive, macaxeira, mandioca não pode comer crua. Macaxeira, sim, mas enfim. Eu vou falar um pouquinho, Dani, sobre isso, tá bom? Então, mandioca, vou falar mandioca porque é um termo geral, ela pode, mas no excesso. Porque quando essa paciente chegou pra mim dizendo que trocou o pão pela macaxeira, mas aí, veja, ela deixou de comer pão todo dia e tava comendo macaxeira todo dia, de manhã e de noite. Então, também não tá legal, tá bom? Então, a gente tem que ciclar os alimentos. Então, um dia macaxeira, um dia batata doce, um dia um inhame, um dia um pão de preferência sem ser de trigo, outro dia uma tapioca, outro dia uma panqueca, né? Enfim. Algas marinhas, que Dani falou aqui, né? Algas marinhas. As algas marinhas, elas têm, algumas são ricas em iodo. Então, o iodo, ela é assim, não pode faltar iodo, mas também não pode ter em excesso de iodo. Então, eu tenho pacientes que desenvolveram o Hashimoto após a suplementação de iodo. É todo mundo? Não, não é todo mundo. Eu tenho vários pacientes que suplementam, porque com o apoio da longevidade, existem alguns médicos da longevidade, e os médicos da longevidade colocam suplemento de iodo, a suplementação com iodo. Eu recebo esses pacientes, eles vêm suplementando e ok, mas alguns sim podem desenvolver, então tem que ter cuidado com a suplementação de iodo. Meu Deus, eu tô suplementando iodo. Se foi seu médico que passou e tá fazendo acompanhamento, não tem problema, mas não faz essa suplementação sem um acompanhamento médico, não faz por conta própria, tá bom? Então, algumas algas marinhas são ricas, inclusive eu, como nutricionista, não posso prescrever iodo, mas eu posso prescrever algas marinhas. Então, quando eu vejo que um paciente tá necessitando, aí eu coloco ali como algas marinhas. Eu mesmo teve uma época que eu consumi, né, o iodo em forma de algas marinhas, né? E algumas algas também aumentam a excreção de iodo pela urina. Sim, Dani, é bem complexo, por isso que eu diria assim, a gente tem que ir pelo moderado, né? E considerar as individualidades, ok? Considerar muito as individualidades. Geralmente, Micaela, na alimentação, não é não? Ó, se você tem muito iodo, tem que ver a sua alimentação, mas não é bem comum ser da alimentação, porque a fonte que a gente mais tem ali é o sal. Ok? Algumas especiarias, então a pimenta, a piperina, né, que ali é a pimenta do reino, né? A canela também pode atrapalhar o funcionamento da tireoide, mas também foram estudos feitos em ratos, ok? Então, pimenta nem sempre, né? Depende do paciente, mas a canela eu coloco, inclusive chá de canela, adoro muito a estratégia do chá de canela como anti-inflamatório, tá bom? Bebidas, chá verde, chá preto, né? Tem que ter cuidado, mas não é deixar de consumir, é o excesso, porque também eles contêm compostos bioativos que diminuem a atividade da TPO, ok? TPO, para quem entrou depois, né, que eu expliquei, TPO é a proteína que ajuda ali na produção dos hormônios da tireoide, tá bom?
ok? Café também, café. Eu já vi postagens assim, se você tem Hashimoto, não consuma café, ok? Então, a cafeína, ela pode ali atrapalhar o funcionamento, mas olha, os estudos em humanos são muito inconsistentes, tá bom? A maioria são da cafeína atrapalhando o funcionamento da tireoide, são em animais. Então, aí tem uma bióloga aí assistindo, né? E diz, mas a gente tem que levar em consideração, né? Porque o metabolismo é parecido. Sim, a gente tem que levar em consideração, porque o metabolismo é parecido, mas nós somos humanos. Mas a gente também não tem que desprezar essa informação. Então, por isso que eu falo sempre evitar o excesso, ok? Não é deixar de consumir, mas pelo menos evitar o excesso. E quando você consumir um café, você consuma um café bom, um café que não seja tão torrado, um café que seja orgânico, um café que não seja hidrossolúvel, de preferência, um café coado. Eu não entendi, Dina. Chá verde dá muita dor? De café? Não entendi. Os sais integrais, né? Os sais integrais, eles são ricos em minerais. Então, é o que eu recomendo, inclusive, para os pacientes, os sais integrais, tá bom? Para consumir no seu dia a dia. Eles são riquíssimos em minerais. Mas uma pessoa perguntou sobre o consumo do sal na água, a água com sal. Que sim, eu já vi algumas postagens de médicos, né, falando. Eu já vi um médico fez uma postagem sobre a importância do sal na água, da pessoa tomar água. Alguém já mandou mensagem para mim, você recomenda? Olha, eu prefiro deixar isso para os médicos, mas como eu trabalho com pacientes do protocolo, para o protocolo eu não recomendo, tá bom? Então tem que ver, porque o sódio, ele tá ali. Quando a pessoa tem uma doença autoimune, o sódio é assim. O sódio nem pode estar de menos, mas também nem pode estar de mais. E o sal, quando você utiliza ali na água, não só vai ter, claro, não vai ter só sódio, vai ter vários minerais, mas vai ter sódio também, ok? O chá verde dá dor de cabeça em você. Pode ser por metabolização, Dina. Então, algumas pessoas têm a metabolização de alguns compostos do café, do chá, da erva mate, por exemplo, chá verde, e a metabolização vai promover dores de cabeça, pode promover também alguma sensibilidade, fica coçando, fica com os pontinhos vermelhinhos na pele, pode dar outros sintomas também, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre os nutrientes importantes. Nada, Carmen. Dos nutrientes importantes para dar suporte a essa tireoide para ela funcionar, ok? Então, uma vitamina que não pode faltar se você tem Hashimoto é vitamina D, ok? Então, vitamina D, ela tem mais de ela tem mais de 100 funções. Até onde eu vi, eu tenho um artigo que mostra 102 funções da vitamina D. A vitamina D, ela pode expressar, ajuda, para vocês terem ideia, 10 mil I de vitamina D, ela participa da expressão genética de mais de 1000 genes relacionados a câncer, doenças autoimunes, resposta anti-inflamatória, a antioxidante. Então, olha como esse nutriente é importante. Mas a vitamina D, ela também ajuda ali no funcionamento da tireoide. Então, a gente precisa, até porque por questões de regulação, inclusive genética, também na produção dos hormônios. Então, a vitamina D é primordial. Então, se você que está aqui assistindo faz o protocolo, Coimbra, quantas doses de vitamina D, ok. Se você não faz, vá no médico, olha a sua vitamina D, ou no nutricionista, comigo mesmo. O paciente que vem para mim, hoje mesmo atendi uma paciente que, inclusive, eu mandei ela ir para o médico, ela tem que ir para o médico, que eu tenho algumas limitações, né? Mas a vitamina D dela tava baixinha, então eu disse para ela, eu não posso passar doses altas, você tem que ir no médico, você está precisando urgente, né? Que nutricionista só pode prescrever até 4.000.
Outras vitaminas que é super importante nessa questão de funcionamento, nessa questão de produção de hormônios, é a vitamina A, B12, B6, a vitamina E, a vitamina C, é super importante. Minerais como selênio também, inclusive o selênio participa ali da produção de hormônios, mas também do metabolismo de hormônios. E quando a gente fala ali de pegar o T4 e transformar em T3, existem algumas proteínas que são também dependentes de selênio, então não pode faltar selênio para essa tireoide. Zinco é outro mineral que não pode faltar, ele participa da produção de TSH, que é o hormônio que fica estimulando a tireoide a produzir os seus hormônios, né? Mas também o zinco também, ele é cofator para essas enzimas que eu falei, que pega o T4 e transforma em T3, inclusive, é o ferro. Né? E além de zinco participar dessa produção e metabolismo dos hormônios, ele também participa na questão genética. Então, quando a gente precisa fazer ali a TPO e a tireoglobulina, né? A tireoperoxidase e a tireoglobulina, a gente precisa, essa produção de proteínas tem a ver com a expressão gênicas. Então, são genes que vão produzir essas proteínas. Então, o zinco vai participar dessa transcrição gênica. Então, não é só ali do metabolismo, da produção, mas a nível genético, né? A gente precisa do zinco. Ferro é outro nutriente. Ferro é outro nutriente super importante, inclusive, claro, nessa produção de hormônios, mas também quando a gente pega o T4 para transformar em T3, existe uma forma de que esse T3 pode ser transformado em T3 reverso, que é uma via inativa do hormônio. E a falta de ferro faz com que aumente T3 reverso. Então, por isso que geralmente os pacientes, né, quando eu mesmo solicito, quando não vem, eu solicito. Geralmente o médico solicita T4 e T3. Tá, o T3 tá lindo lá. Mas e quanto disso tá inativo? Então, eu tenho que ver o T3 reverso também, ok? Então, ferro é bem comum quando tá faltando ferro, o T3 reverso tá ali bem alto, ok? Então, a gente precisa ali ver o ferro. E outro mineral bem importante também é o cobre, ok? Também não pode faltar cobre, ok? Porque participa ali da questão do sistema antioxidante, então não pode faltar cobre, tá certo? Sandra pergunta assim, como saber se tô carente, né, se estamos carentes em selênio? Pelo exame, Sandra, é só fazer ali no laboratório o selênio. Geralmente eu uso como quantidades ideais entre 100, 120, 130, porque o selênio nem pode estar baixo, mas também nem pode estar alto. Eu não utilizo o parâmetro laboratorial, eu utilizo esses parâmetros como parâmetros ótimos. O zinco também, o ferro também utiliza a saturação de transferrina como parâmetros para saber se a pessoa está necessitando de ferro ou não. Porque faz ferritina, faz ferro, tá. Se eles são bons ou não me garante que tá com ferro otimizado. Então, a saturação de transferrina ajuda aí também. E iodo também, é interessante fazer o exame de iodo na urina, né, para saber ali como tá o consumo. Mas eu não posso deixar de chamar a atenção a respeito também sobre alguns produtos químicos que vai influenciar nesse funcionamento da tireoide. Então, nós temos alguns compostos químicos. Então, por exemplo, é uns nomes bem estranhos que eu vou tentar falar aqui para vocês. Mas não precisa decorar, tá bom? É só para vocês saberem que eles existem. Então, bifenilos, policlorados e polibromados, que são os PCBs e os PBBs. Então, eles estão ali em produtos industrializados, em tintas, mas também em produtos de consumo. Então, tem que ter cuidado porque esses produtos químicos, geralmente, ele chega lá no receptor do hormônio e fica agindo como se fosse um hormônio. Então, ele pode inibir a via ou ele pode estimular a via. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com compostos químicos. Temos também um bem famoso que é o bisfenol A.
Inclusive, hoje em dia tá na moda, né? Free BPA. Moda não, isso é necessário. Só que a gente tá falando do bisfenol A, existem outros tipos de bisfenol, né? Bisfenóis. Então, esse bisfenol A tá nas embalagens, principalmente de plástico também, está em cosméticos. Então, quando você for uma garrafinha, tomar água de garrafinha de plástico, vê se é Free BPA. Se não for Free BPA, tenha muito cuidado, tá certo? Por exemplo, para vocês terem ideia, como esse bisfenol faz essa desregulação hormonal, nas criancinhas, as mamadeiras, é obrigatório ser Free BPA. Ok? Outro, fitalatos. Os fitalatos estão nos cosméticos, embalagens, principalmente forros de lata, em brinquedos também. Então, esses fitalatos. Outro, perclorato, que estão nos fertilizantes e outros, né? Ele reduz a absorção de iodo pela tireoide. Temos também os pesticidas, que afeta a produção e o metabolismo da tireoide. Nós temos o nitrato, que geralmente está na água, né? Então, ele diminui a absorção do iodo ali na tireoide. Nós temos os metais pesados que estão nos alimentos e estão na água. Então, nós temos mercúrio, chumbo, alumínio. Nós temos o arsênio. O arsênio, para vocês terem ideia, inibe a ativação da TPO, que eu conversei várias vezes sobre a TPO. O mercúrio também inibe o mercúrio inibe a atividade da TPO. Então, você imagina assim, Selma, olha... Se eu for olhar esses produtos químicos, eu não como nada, né? Porque a água está contaminada, o alimento está contaminado e o ar está contaminado, né? Até ontem foi uma paciente, a gente comentou sobre isso. Realmente, hoje em dia na sociedade que a gente vive, não tem como, né, deixar de se contaminar. Mas o que a gente precisa fazer? Diminuir a exposição a esses compostos. Então, né, Sandra? O que será de nós, né? Boa noite, Dea. Então, o que acontece? A gente precisa diminuir a exposição dentro das nossas possibilidades. Então, se pode ter uma água melhor, então usa um filtro bom, porque infelizmente a água que chega na nossa residência não é tão boa. Então, ali tem compostos, inclusive desses que eu comentei. Então, usar um filtro bom. Não tem condições de filtro, tem um filtro de barro, que é um dos mais eficientes que tem. Mas aí o filtro de barro tem as questões de higiene, então tem que ter muito cuidado com a higiene do filtro de barro. Mas se tem condições, já investe num filtro bom, né? E ir no armazém comprar qualquer um, não. Porque também vai estar se contaminando de coisas que não deve. A gente vai para o alimento mais orgânico possível. Eu falo possível porque nem sempre tem os alimentos disponíveis. Em algumas regiões do país, os orgânicos são muito mais caros. Eu já atendi pacientes que diz para mim, Selma, aqui na minha cidade, os orgânicos é 3, 4 vezes o valor do que não é orgânico. Então, não tem condições. Aqui em Recife, por exemplo, para vocês terem ideia, eu tenho vários contatos de pessoas que entregam em casa o orgânico, né? Ou seja, por ter vários, o valor não é tão exorbitante, porque tem vários concorrentes, né? Apesar de que a gente ainda usa a interrogação, será que é orgânico mesmo? Né? Porque se seu pedacinho de terra lá, que você está produzindo aquele alimento, você não usa química, mas o seu vizinho usa, então a química está indo pelo ar. Ai, meu Deus, aí eu volto para Sandra, o que será de nós? Mas calma que ainda tem jeito. Então, melhorou a água, melhorou o alimento. Ah, Selma, não tenho condições. Come o que você tem condições, tá bom? Uma alimentação mais diversificada possível, aí tem que dar suporte o quê? Agora, a outra coisa também, estilo de vida no sentido de estresse. Então, mesmo que você se contamine, o seu corpo, ele tem essa capacidade de excretar esses compostos estranhos. Nós temos o nosso sistema de detoxificação, ok? Só que algumas pessoas têm alterações genéticas nesse processo de detoxificação e tendem a acumular esses compostos. Aí, por isso que algumas pessoas, quando fazem o exame genético, que eu trabalho com exame genético, então, quando eu vejo lá que tem alguma alteração em alguma enzima ali, antioxidante ou de detoxificação, eu já revejo as estratégias para reforçar essa via,
ok? Por isso que é interessante fazer um exame genético para ver como é a sua via de detoxificação, como é a sua via de antioxidante. Ah, você tem tendência você tem tendência a acumular esses compostos? Como é a sua via de detoxificação de metais pesados? Você tem tendência a acumular metais pesados? Né? Porque eu tenho pacientes que fazem os exames e tá ali sempre metais pesados. Né? A gente vai ver o genético, tem lá alteração na via de detoxificação de metais pesados. Então, a gente tem que redobrar a conduta ou ir por outros caminhos para poder esses metais pesados não fazer mal para a pessoa, né? E detoxificar. Nós temos sim, o corpo é muito inteligente, né? Para a gente detoxificar isso. O problema é o quê? Que hoje na sociedade a contaminação tá muita, e falta os nutrientes, porque essa via de detoxificação e antioxidante precisa de vitaminas e minerais. Então, além da pessoa estar se contaminando muito, não tem os nutrientes necessários para excretar. Aí o corpo sofre, né? Então, os nutrientes, aqueles nutrientes que eu falei e outros também, são super necessários nessa via. Então, o que você tem que fazer? Né? Diante de tudo que a gente conversou, uma alimentação mais saudável possível, mas também dar suporte ao seu organismo nesse processo de detoxificação, tá bom? Antioxidantes, anti-inflamatórios, controlar o estresse, porque se você tem estresse, você não dorme direito, tem um estilo de vida super estressante, aí já vai ficar essas vias também vai ficar comprometida por isso, né? Então, eu falando com uma paciente, né, que ela é juíza, aí eu falei assim para ela, aliás, eu falo para todos, né, mas eu falei assim para ela que, não, todas as profissões têm seu estresse, né, mas eu sempre falo assim, você não vai sair do trabalho, você vai ter que trabalhar para sustentar a sua família. Então, o que a gente tem que fazer? Dar suporte ao corpo para passar por esse processo, né? Ok? Tem sim, Sandra, tem sim a limpeza dos agrotóxicos. Vai lá no meu feed e tem uma postagem, já fiz uma postagem a respeito sobre isso, tá bom? De limpeza, né? Claro que o agrotóxico, porque nós temos o agrotóxico de contato e nós temos o agrotóxico sistêmico, né? Que tá ali dentro do alimento. Esse dentro do alimento nada tira. Você pode fazer todo, nada tira. O que você vai retirar é o de contato, o que tá ali na superfície, tá bom? Porque o que tá dentro do alimento não tem. Aí você tem que ajudar o seu corpo na excreção deles, né? De como essas células do sistema imunológico vai lidar com aquele composto. Então, você tem que ajudar o seu organismo para aquilo. Dani, os exames genéticos são em laboratórios específicos, então, dependendo do caso, eu digo, olha, faça em tal laboratório, dependendo do que eu quero pesquisar, faça em tal, tá? Vai depender do que eu quero. Se eu quero um laudo completo, então, vai em tal laboratório. Se eu quero só pesquisar a via de detoxificação, então, é em tal laboratório, né? Então, geralmente os pacientes, eu dou a solicitação, o paciente entra em contato com o laboratório, eles vão, né, envia o kit para a residência. Eu vou mostrar aqui um para vocês, ó. Como é do exame genético. Esse aqui é pro meu filho fazer, eu já fiz meu exame genético. E esse aqui eu pedi para o meu menino, né? Para o meu filho fazer. Inclusive, já faz 2 meses que eu pedi e ainda não mandei, meu Deus do céu. Mas eu vou fazer, né? Vem assim, ó, um coletorzinho, tá vendo? Então, você pega aqui, o coletor passa na bochecha, que é saliva, coloca aqui e manda para a empresa, né? Aí, eles vão fazer e mandar o laudo para você. Então, é saliva e chega o kit na sua residência, um kitzinho assim. Chega na sua residência, tá certo? De nada, Sandra, de nada, Dani. Ai, que bom, Dani, que você gostou, ok? Então, é isso, pessoal. 1 hora aqui, nós estamos aqui conversando há 1 hora, né? O tempo passa assim que a gente nem percebe. Pra mim, tava tão gostoso que eu nem vi passar o tempo. Eu espero que vocês tenham gostado das informações que eu passei,
né? Espero ter ajudado. Se com as informações que eu passei ajudou uma pessoa, se fez diferença na vida de uma pessoa, para mim eu já tô feliz pela hora que eu fiquei aqui, né, me disponibilizando para passar esses conhecimentos, tá bom? Que eu tenho. Algumas amigas, por exemplo, criticam, Selma, porque você fica falando informações de consulta em live, né? Não fala essas informações. Olha, eu falo, informação é pra gente compartilhar mesmo, é pra gente distribuir, porque eu, como nutricionista, eu alcanço algumas pessoas, a internet alcança milhares, então quantas pessoas podem ser ajudadas por causa disso, né? E você faz parte disso, por isso que eu sempre digo, compartilha com seus amigos essas informações. Então, pega essa live vai ficar gravada também, então pega ali e manda para seus amigos, ok? Tá bom? Vamos ajudar pessoas, porque eu sempre falo assim, ó, se a pessoa assistiu 1 hora de live e em uma frase fez a diferença em alguma coisa na vida dela, né? Então já serviu, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e até amanhã nós vamos falar sobre psoríase e sobre dermatite atópica, tá bom? E na sexta-feira nós vamos falar sobre alimentação no protocolo Coimbra, como é a dieta do protocolo, tá certo? Ok? Tirar dúvidas, na verdade, também. Obrigada, Sandra. Deus te abençoe sempre por esse coração tão bom. Obrigada, boa noite a todos e até amanhã, não faltem, e compartilha aí o post para o pessoal vir também assistir com a gente, tá certo? Não tenho psoríase, não tenho dermatite, mas olha, hoje quantas informações a gente compartilhou sem ser diretamente para Hashimoto, para outras doenças também serviu, tá bom? Sexta-feira, Ellen, é sobre a dieta no protocolo Coimbra, tá bom? Amanhã é sobre dermatite atópica e psoríase. Então, se você não tem psoríase, não tem dermatite, mas assiste a live, porque também vai ter outras coisas, dicas para outras doenças autoimunes também, tá bom? Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada.